todos, vamos dar início à nossa devocional de hoje, 44º dia, sábado, 9 de maio de 2020. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos alimente agora com a Tua Palavra, enquanto Te buscamos em exercício devocional nessa manhã, para que as nossas vidas durante o dia estejam preparadas para os desafios e assim nós possamos corresponder conforme o Teu querer. Então fala conosco, nos instrua, agradecemos o perdão que temos sempre em Cristo Jesus, a graça maravilhosa, a eleição do Teu Filho, e rogamos então as bênçãos do Senhor sobre esse momento que oferecemos ao Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Quem sabe você que tem acompanhado os nossos estudos, as nossas devocionais, tem achado um tanto dura, ou quem sabe truncada, a mensagem, a devocional de ontem, porque nós acabamos falando sobre eleição. Fiquei pensando nisso. Alguém esperava lá ouvir qual seria o meu coração, como que eu posso melhorar se eu estiver sendo sufocado por espinhos. E aí a proposta bíblica reformada é que ou você é uma boa terra ou não é, ou vai ser sufocado definitivamente. Não se trata aqui de melhorar no sentido de que agora eu vou ser terra fértil, mas de já ser terra fértil, até porque a semente que é o Evangelho foi lançada e ela vai fazer diferença apenas ou sobre os terrenos férteis, que são os nossos corações. Então, trata-se de eleição. Jesus lança as sementes, elas caem em diversos lugares até para mostrar o coração endurecido, o coração enganoso, o coração hipócrita de muitas pessoas que se alegram momentaneamente, que até buscam, mas não vão perseverar, porque não são corações tratados, arados pelo Senhor, para que a semente, o bom Evangelho, então, surta efeito. Uma vez que todos os corações, em princípio, estavam mortos, eles precisam ser tratados, aquilo que nós chamamos de vivificação. E nós vimos ontem que, e biblicamente, isso é muito claro, nem todos serão vivificados, apenas alguns, mas os eleitos. Mas a palavra será lançada sobre todos os povos, tribos, línguas e nações, até para que naquele dia, no dia final, todos sejam indesculpáveis perante o Senhor. Eu tive que mostrar esse lado da parábola do semeador, até porque ela trata de reino do céu, né? Então, é um assunto teológico sério, mas também para que nós compreendamos que são poucos os terrenos férteis. Lembra lá, obviamente que não é aquela quantia exata, né? Mas é só uma forma de mostrar de 4 apenas 1. Né? Não necessariamente que isso seja consequentemente sempre assim, mas é uma forma de mostrar que os eleitos são poucos, né? Os escolhidos são poucos. Sendo uma boa terra, considere-se então muito amado por Deus, porque assim como os demais, nós estávamos mortos. Então considere-se muito amado por Deus se você é uma boa terra, se você tem correspondido a essa palavra, a esse Evangelho. E mais, não se esqueça de que, embora seja amado, há uma responsabilidade agora deixada no final da parábola do semeador, que é a frutificação. Então, há uma responsabilidade de Deus sobre nós para que nós cresçamos e frutifiquemos. Agora, veja que interessante, porque nós vamos entrar na parábola do joio, tá? Que está no Evangelho de Mateus, é a próxima parábola, a partir dos versículos 24 para frente, né? 24 até o 30, e depois ela continua, do 36 ao 43, tá? Eu vou ler rapidamente, você acompanha aí comigo. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem
que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja que algo fantástico que já tem aqui. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou, né? Está dizendo de Jesus semeando. Mais para frente, lá na explicação da parábola, nós vamos ver que o que semeia, versículo 37, é o Filho do Homem, é Jesus. Então está falando de um homem. Mas enquanto os homens, então enquanto aqueles que deveriam cuidar da vida, né, do trigo, que vai falar sobre trigo aqui, dormiam, veio o inimigo dele, do homem que semeou. Veja, o inimigo é inimigo de Jesus e da sua igreja. Ele se opõe contra nós porque nós somos corpo de Cristo, somos igreja de Jesus. Mas veja que legal como já nos é dito aqui, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em coração fértil, mas, 25, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? No teu campo. Veja, no teu campo, o campo do Senhor, campo bom. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Então, o semeador sabe que foi o inimigo. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. É o batismo com fogo. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esse é o batismo com o Espírito. Depois vem duas parábolas aqui, a do grão de mostarda e a do fermento. E no versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aquilo que nós dissemos ontem também, Jesus é o semeador. O campo é o mundo, não os terrenos, mas o campo todo, onde estão espalhados os terrenos de cada proprietário, né? Terreno é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o campo que vingou a boa semente. O joio são os filhos do maligno, são os agentes de Satanás. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então agora veja que interessante. Veja como a parábola do joio, que é essa próxima, está bem interligada à primeira, que é a parábola do semeador, né? É como se tivéssemos uma continuação da história, tá? Melhor, não da história, da ideia, melhor dizendo. Continuação da ideia. Mas veja a harmonia, o contexto é o mesmo. Jesus está contando para as mesmas pessoas, no mesmo lugar, algumas parábolas. Então estão no mesmo contexto de aprendizado. E a cena é muito própria, ela continua a falar sobre plantação. Então veja a harmonia aí das duas parábolas. Só que agora, a boa semente, né, conforme nós temos a explicação, aquela que foi semeada em terreno fértil, né, que são os crentes agora, que caiu em terra boa, em coração de um eleito, na parábola do semeador, ela tinha que crescer e desenvolver. Veja no versículo 23, quando termina a parábola do semeador: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, tá? Então ele vai frutificar. E é exatamente o que se esperava e o que ocorre na parábola do joio. Por quê? Porque o versículo 26, agora já na parábola do joio, diz que a erva cresceu e que produziu fruto. Então a expectativa
daquela boa semente, que é a palavra, que foi cultivado em terreno de boa terra, o coração dos eleitos, que deveria frutificar, crescer e frutificar, realmente aconteceu. Na parábola do joio, que vai mostrar o final dessa história, não é? Uma continuidade dela na mesma ideia, mostra que os crentes, aqueles eleitos que receberam o Evangelho, realmente cresceram, versículo 26, e produziram e frutificaram. Tá? Portanto, o que se esperava realmente se cumpriu. Contudo, a parábola do joio vai nos trazer algumas aplicações para esses crentes, então, que crescem e produzem para o reino. Tá? Eu queria mostrar aqui algumas coisas bem práticas para nós, então, sobre a parábola do joio. Primeiro, Deus permite que o nosso inimigo, e aqui está bem claro quem é o diabo, né? O próprio texto diz, Deus permite que o nosso inimigo, o diabo, o príncipe deste mundo, né, trabalhe, atue, mesmo que seja contra nós. Deus permite isso. Nós precisamos entender isso. Tá? Versículo 25 diz que o inimigo veio e plantou no meio do trigo e depois retirou-se. E mais à frente, quando os servos lá perguntaram, né? O inimigo fez isso, o semeador falou, versículo 28. Ele sabe e ele permite. E sabia que isso seria possível, como tem acontecido. O inimigo tem vindo, tem plantado no meio dos crentes e se retirado. Joga a bomba e deixa explodir lá, mas sai fora antes. Então, isso são consequências da queda, né? E a atuação do inimigo sobre o pecador. Mas lembre-se, em primeiro lugar, Deus permite que o inimigo atue, tá? Trabalhe contra nós. Até porque existem propósitos de Deus para a santificação do corpo de Cristo, a igreja, que depende da atuação do inimigo para que a igreja seja fortalecida enquanto está unida, enquanto busca mais a presença de Deus, enfim. Por isso, primeira lição aqui da parábola do joio, Deus permite que o inimigo trabalhe ou atue contra nós. Você precisa saber disso para quando acontecer, ou quando você perceber que o inimigo está atuando, você não pensar, mas cadê Deus? Deus está sabendo, tá? E tem permitido. Segunda lição, é preciso que nós também saibamos que haverá um joio, né? Uma planta, alguém plantado do mal, sempre bem perto de você, se você é trigo. É preciso saber disso também. Além de saber que Deus permite que o inimigo atue, é preciso que nós saibamos também que até o final das nossas vidas, vai ter um joio bem pertinho de nós. Bem pertinho de nós. Veja que o joio, versículo 25, foi plantado no meio do trigo. Não é do lado, próximo. A ideia é junto, tá? A ideia é junto. E ele não poderia ser retirado antes, conforme nós lemos, porque ele está tão atrelado, tão amarrado, tão próximo, que é possível machucar numa colheita o trigo também. Então deixa crescer junto. Só na hora da colheita que vai ser tirado. Então até a consumação dos séculos, se essa não é uma notícia tão boa, mas é assim que vai ser, tá? Porque Deus tem propósito para isso, um joio vai estar perto de você, vai permanecer perto de você, tentando a sua vida até o final, ou a vinda de Cristo, ou a sua partida dessa terra. Então, veja que lições que nós precisamos refletir sobre isso. Primeiro, Deus permite que o inimigo ataque. Deus permite que ele atue, trabalhe. Segundo, nessa permissão, sempre haverá um joio perto de você que é trigo. Então, saiba compreender isso. Tá? A tentação vai ser constante por agentes de Satanás, porque o joio aqui diz que são os agentes do inimigo. Né? Está lá no versículo 38, no final. Os joios são os filhos do maligno. Sempre vai ter um filho do maligno perto de você, querendo ou não. Terceira lição. Não se esqueça que é difícil discernir quem é o joio, porque em aparência, e o diabo sempre tentou isso, não é? Em Apocalipse nós vemos isso,
capítulo 13, ele simulando a morte com uma pancada na cabeça, depois ressurgindo. O inimigo sempre quer imitar, é uma paródia de Cristo, né? E o joio também representa isso, algo que se aparenta muito antes da colheita com o trigo, né? E é possível distinguir só próximo da colheita. Então não fica esperando um filho do maligno, como é o joio, alguém vermelho com um chifre na cabeça e um tridente na mão, te assustando embaixo da sua cama, querendo te pegar. Não, isso é filme, é ilusão, tá? Imagine gente próxima, com um evangelho bem próximo, mas que é completamente distante do verdadeiro. O que é próximo está distante, não é. É quase é nada, completamente diferente. Então, preste atenção em movimentos evangélicos que creem, ou não creem, melhor dizendo, na suficiência do sacrifício de Cristo. Eles têm que ajudar, eu decido. Isso é joio perto do trigo. É como se a pessoa fosse capaz de decidir alguma coisa por ela mesma. Ela deprecia o sacrifício de Cristo, ela deprecia a eleição. Isso é joio perto do trigo. Imagina pessoas que colocam a Bíblia em pé de igualdade, a Bíblia que é a palavra de Deus, em pé de igualdade com sonhos, com revelações. Ah, mas eles falam de Deus também, eles falam de Cristo também. É joio perto do trigo. Esses dias para estar veiculando aí o vídeo do chapelão lá, que agora arrumou a semente com o nome Setu uma bênção, né? E vai crescer e você vai ser abençoado. Só depositar R$1.000, 500, 200 ou 100. Mas ele fala de Deus. Mas é joio no meio do trigo. É joio no meio do trigo. Então é dessa forma. São pessoas que até falam de Deus, que até falam de Jesus, que até aparentam viver uma vida. São essas que nós temos que prestar atenção, porque são elas que vão trazer tentações e fazer-nos tentar contra o nosso Deus. Ou seja, duvidarmos da soberania, da suficiência, da imutabilidade, dos decretos de Deus, que é a teologia bíblico-reformada. Então, fique atento com isso, tá? Ah, mas e os ímpios? E aqueles que parecem mesmo o de chifrinho vermelho com o tridente na mão? Esses já são. Mas aqui está falando de joio, não está falando daqueles que já são declarados. Não está falando da pessoa do diabo, está falando do joio, do que parece. Do que aparenta ser uma coisa, mas é outra. Quando você conversa sobre conselhos com essa pessoa, nunca é um conselho bíblico, sempre é um conselho que ela achou do filósofo, da youtuber agora, que está na moda, né? Conselheiro virtual que falou alguma coisa que nem teme a Deus. Então, são esses tipos de pessoas, né? Falsos evangélicos gravando música gospel só por mercado, não porque são crentes. Então tem que tomar atenção, ficar esperto com tudo. Primeiro, então, permite que o inimigo ataque. Segundo, preciso lembrar que o joio vai ficar perto de nós até a consumação do século. Terceiro, tome cuidado com a aparência, hein? O joio é bem próximo do trigo, só é distinguido na colheita, hein? E por último, espera-se que em meio a tudo isso, a quarta lição, nós ainda cresçamos e desenvolvamos. Alguém pode falar, mas não tem jeito, o inimigo me ataca, Deus permite. Sempre vai ter um miserável do inimigo me atormentando, perto de mim até o final. E é difícil distinguir, como é que eu vou vencer? Ainda assim, é preciso que você, versículo 26, cresça e dê fruto. Você é capaz disso, foi capacitado para isso. Versículo 26 diz que a erva, o trigo cresceu e produziu, e então apareceu o joio também. Então, alguém está crescendo e frutificando, somos nós. Guarde sempre isso, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Se Jesus não consegue, se o diabo não consegue destruir a igreja, ele vai tentar destruir o corpo dela, ferir o corpo dela. Esse é o evangelho. Nós precisamos estar atentos a isso, tá bom? Vamos pensar nisso? Se você é terra boa, recebeu a boa semente, esteja preparado para o joio. Amanhã nós continuamos, vamos encerrar cantando um hino que fala para nós continuarmos trabalhando, avante, crescendo em vigor, subindo até as alturas, crescendo e cultivando, que é o hino 318 dos nossos hinários. Ceifeiros da Seara Santa, com poucos fracos só.
fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, não desanimar. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus soberano, que cuida das nossas vidas, ó Deus, que sabe o que é melhor para nós, ó Deus, e porque nós podemos, a cada novo dia, ó Pai, poder desfrutar, ó Pai, da Tua presença e do Teu amor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, entender a palavra que foi colocada, ó Deus, que o Senhor vem estar nos orientando, ó Deus, para Te servir, ó Pai, e saber diferenciar, ó Pai, aqueles que são do Senhor, ó Pai, aquelas mensagens que vêm de Ti, Pai, buscando sempre na Tua palavra orientação, Deus. Agradecemos nesse dia pela vida do Iago, que completa mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando esse adolescente, para que ele possa crescer testemunhando de Ti, Deus, e sempre se alegrando na Tua presença. Fica com a nossa igreja, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.